E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje eu gostaria de iniciar com duas perguntas que eu gostaria que você refletisse comigo. E a primeira pergunta é: qual é o preço que você está disposto ou disposta a pagar para conquistar um grande objetivo? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você refletir comigo é: você estaria disposto ou disposta a passar por um procedimento, mesmo sabendo dos riscos, para provar que é eficiente e pode trazer grandes resultados, mesmo sendo arriscado? E por que eu quero fazer essas perguntas? Por que eu quero que você reflita comigo? Por causa do acontecimento da semana passada, do falecimento da fisiculturista de 20 anos, Jodie Vance, que faleceu após ter a Arnold Classic em Columbus, Ohio, por passar mal devido aos procedimentos de uma desidratação severa, um processo de desidratação que ela se submeteu mesmo contra a indicação do seu coach, do seu instrutor. Tudo bem? Então, antes de partir para o vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Então vamos, sem mais delongas, para o que interessa. Essa moça da foto é a Jodie Vance, de apenas 20 anos, que era uma fisiculturista e preparadora de atletas, que veio a óbito na feira Arnold Classic em Columbus, Ohio, que aconteceu no fim de semana passado, tá? Tudo bem, pessoal? E olha só, era uma competidora da categoria Women's Physique, que é uma categoria que já passa a ter um aspecto mais hard no fisiculturismo feminino, totalmente diferente da biquíni, da wellness, que preserva aquela silhueta, a feminilidade, o roundness da feminilidade do corpo feminino, o arredondamento. A Women's Physique já vai mais pro shredded, já passa a ter mais detalhamentos e tudo mais, né? A nossa maior representante nessa categoria é a Natália Coelho, só para contextualizar, beleza? E tá aqui, ó, a notícia é essa: a Arnold Classic, fisiculturista de 20 anos morre por desidratação, né? Aquele um pouquinho de sensacionalismo, claro, para deixar as pessoas um pouco mais estarrecidas, né? Enfim, fisiculturista e treinadora norte-americana Jodie Vance, de 20 anos de idade, morreu no último sábado, dia 28, na cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Eu vou tomar cuidado com alguns termos aqui, tipo morreu e por aí vai. Eu vou usar termos mais brandos, porque agora que o meu canal, graças a Deus, é monetizado, eu tenho que tomar uns certos cuidados para não ser muito louco nas palavras, porque eu já percebi que alguns vídeos lá atrás, que eu toquei em uns assuntos um pouco mais sensíveis, teve monetização um pouco reduzida, tá? E provavelmente esse também vai ter. Mas enfim, pessoal, a preparadora estava no Arnold Classic Ohio para acompanhar alunos que iam competir nas categorias amadoras. A família comunicou a notícia nas redes sociais. Lembrando que ela, além de atleta da categoria Women's Physique, ela também já estava iniciando sua empreitada como treinadora, como preparadora, tá? Normalmente no bodybuilding se usa o termo coach, mas eu não gosto muito desse termo, porque no Brasil o termo coach remete a algumas atividades um pouco ilícitas, né, digamos assim. Quem não sabe, não vou entrar em detalhes. Então, não, ela não era uma destravadora de mindset. Desculpa, pessoal. Desculpa a brincadeira. Ela era uma preparadora de atletas. O comunicado da família no próprio Instagram dela. Tudo bem? Olha. Da família e entes queridos de Jodie, 2 pontos. Para aqueles que ainda não ouviram, Jodie faleceu ontem à tarde. Esse comunicado tem uma semana. O coração dela parou devido a complicações de desidratação grave. Apesar de todos os esforços no hospital, eles foram incapazes de reanimá-la. E aí um pouco da dedicação do pessoal, né? Ela era uma pessoa linda por dentro e por fora e vai fazer muita falta todos os dias. Isso foi repentino e inesperado. Por favor, dê tempo à família dela para processar esta perda em paz. Se alguém tirar alguma coisa disso, por favor, coloque a sua bainha primeiro.
produzir aqui, né, direto do Insta e tudo mais, por isso alguns termos ficaram um pouco estranhos. E você vê pelos comentários assim, algumas pessoas bastante conhecidas, o Martin Fitzwater, o Sean Clarida, Rachel Daniels, entre outras personalidades bastante conhecidas do meio do bodybuilding, prestando suas condolências, seus sentimentos a ela e aos seus familiares. Realmente é uma perda muito sentido. Aqui no Brasil a gente não tinha muito conhecimento dela, a gente só tomou conhecimento dela agora que ela veio a óbito, mas lá nos Estados Unidos provavelmente ela já era uma pessoa bem conhecida da cena e muita gente a reconheceu na feira, né? Chega a ser até estranho. Imagina só você estar numa feira e aí você reconhece aquela personalidade, aquela pessoa nova que tem um futuro brilhante pela frente, aí você chega em casa e se depara com a notícia que ela passou mal e veio a falecer. Imagina só, você fica imaginando, cara, mas eu acabei de ver ela 2 horas atrás na feira, ela parecia estar tão bem. É muito estranho, né, pensar uma coisa dessa, muito estranho, uma sensação muito estranha, muito difícil de digerir de fato, é triste. Você vê que até o vídeo eu estou um pouco mais evitando propaganda de max titânio, probiótico, eu não vou fazer nenhuma propaganda, porque realmente eu estou prestando meus sentimentos aqui, vou respeitar, falar um pouco mais da notícia e falar um pouco mais a respeito do assunto para a gente refletir sobre algumas coisas aqui que eu tenho pensado. Para quem não sabe, o que é o processo de desidratação de fato? A desidratação é uma etapa que alguns atletas adotam no processo de preparação para os torneios do fisiculturismo. O procedimento é realizado pouco tempo antes da apresentação no palco, em alguns casos poucas horas, em outros poucos dias. Isso realmente varia muito de cada pessoa. Tem gente que você precisa de alguns retoques horas antes, mas tem gente que tem uma dificuldade maior para tirar aquela retenção e você precisa fazer um procedimento bem anteriormente, dias anteriormente, e isso até aumenta os riscos, porque você vai ter que submeter a pessoa a um processo mais duradouro ainda, e muitas vezes você parece que a pessoa começa lento, mas de repente sai tudo, ou seja, aquela dificuldade de observar alguns detalhamentos da musculatura, nem sempre é a gordura ficar retida, muitas vezes é líquido que fica retido, é uma água que fica retida que tem dificuldade de sair, e é por isso que muitos atletas se submetem a processos de desidratação severas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para ninguém se atrever a querer, então é assim, vou fazer também, porque eu não quero ensinar ninguém a fazer isso, até porque eu não tenho conhecimento para tal, então eu não vou falar algo que eu não sei, mas só para contextualizar e ajudar vocês a entenderem por que eles fazem isso. Muitas vezes é isso, é para ajudar na visualização de detalhes musculares que ficam cobertos por alguma aguinha que fica retida ali. Algumas pessoas têm mais dificuldades, outras conseguem tirar isso com mais facilidade. Voltando, o atleta pode optar por perder água no corpo para diminuir a espessura da pele e deixar os músculos e vasos mais visíveis, e definir isso dependendo da categoria, ou então usar o método como uma forma de bater o peso limite. É importante também porque algumas categorias têm limite de peso e às vezes essa água em excesso atrapalha nesse peso, atrapalha para bater o peso. Tá? Então é por isso que os atletas de bodybuilding passam por esses procedimentos tão agressivos assim. Tudo bem? Não vou nem falar isso aqui, né? O procedimento, porém, não é saudável e pode causar a morte se realizado sem auxílio correto de um profissional. O corpo pode perder muitos sais minerais, ter os rins sobrecarregados e acabar sofrendo uma parada cardíaca. Isso aqui é fato, tá, pessoal? Antes da gente fazer algumas reflexões, eu gostaria de apresentar um pouquinho do trabalho dela, né? Dela se apresentando. Acompanha comigo aqui. Aqui uma cena de uma apresentação dela. Não sei que competição é essa, mas enfim, tá aí. A notícia mostrava ela como uma woman's physique, né? Mas pelo jeito não sei se isso é realmente uma woman's physique, porque ela não apresenta realmente muita definição. Não sei se aqui ela estava em off, né? Tava bem fofinha, assim, digamos assim, né? Mas é a apresentação dela, tá?
Não vou entrar em detalhes a respeito disso, ainda não parece lá nesse vídeo, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Eu não vou ficar fazendo minha choromela a respeito disso, mas para quem não conhecia e ficou curioso de saber como que era o trabalho dela, tá aí, né? Ela se apresentando, tudo bem? Mas até que ela tinha um físico legal, o físico dela era bom, tinha potencial, sabia pousar. Mas vamos às reflexões aqui, pessoal. Eu acompanhei um pouco da notícia para observar, para ficar sabendo, né, para não falar algo realmente errôneo aqui, mas mesmo assim, se você viu algo diferente, me perdoe, mas pelo que eu estudei, ela não estava em preparação, isso é fato do mundo, mas aí você vai me perguntar, mas tá, se ela não estava em preparação, por que ela estava fazendo procedimento de depressão? Por que ela estava fazendo procedimento de desidratação? Já conheci pessoalmente um cara que já foi treinador, que era dono de uma academia que eu trabalhei, quer dizer, não é dono de uma academia, e eu que saí da academia, a academia continuou sendo dele, e ele, quando era preparador, eu lembro de uma vez ele mesmo aplicando nele mesmo um processo de desidratação, onde num dia ele bebia 20 litros de água e depois começava o início. Imagina só quantos litros de água você consegue beber por dia. Tem gente que sofre para beber 4 litros. Uma vez eu consegui beber 8, sério. Mas cara, parecia que a água estava aqui, ó. Se alguém batesse no meu estômago, eu vomitava, sério. Eu não aguentava mais ver água na vida. Mas foi o meu limite. Imagina você beber 20 litros. Foi o procedimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É normal que alguns treinadores, alguns preparadores façam alguns procedimentos para aplicar em si mesmo, para depois passar para os seus discípulos, para os seus alunos com mais propriedade. Então, provavelmente ela devia estar fazendo isso. Mas a questão também é que o treinador dela, né, ninguém treina a si mesmo, ela também tinha um treinador, apesar de ela já estava iniciando sua empreitada como preparadora, e o treinador desaconselhou que ela ficasse fazendo o procedimento de desidratação, sendo que ela não estava em prep, só estava lá acompanhando os alunos, os discípulos dela nas competições amadoras da feira. Às vezes a galera quer dar uma enxugadinha no shape, tá em off, tá muito retido, né? Que às vezes tem alguns atletas que fazem um off bem gordo, assim, e provavelmente ela devia estar retida e estava incomodada com aquilo, e falar, vou fazer um procedimento de desidratação para dar uma enxugada para tentar bulgar na feira, né? Vai ver. É normal que aconteça. Às vezes, mesmo que um atleta esteja em off, bem gordo, digamos assim, ele vai lá e dá uma enxugadinha, assim, para tentar passar a impressão de, mesmo em off, eu consigo manter uma qualidade muscular, né? Que nem é bom também ficar perdendo muito, mas enfim, pessoal. Ela estava fazendo esse procedimento contra a indicação do treinador dela e, mesmo sabendo dos riscos, eu duvido que ela seja idiota para fazer uma coisa dessa. Ela não era burra, ela sabia disso e deu no que deu. Começou a passar mal, foi para o hospital, tentaram reanimar ela, teve parada cardíaca, tentaram reanimar ela, mas os danos foram tão severos que ela acabou indo dessa para melhor. Mas a reflexão, enfim, é a seguinte: você gosta de bodybuilding, você quer competir, então esteja ciente que existem procedimentos que são um pouco nocivos para a sua saúde, que colocam a sua saúde em segundo plano, terceiro, 10º, 20º plano, muitas vezes. Porque você bem sabe e deveria saber que alta performance e a saúde nem sempre andam lado a lado. Todo atleta de alta performance tem lesões, carrega lesões, e às vezes muitos atletas de alta performance se aposentam prematuramente, mesmo tendo muita lenha para queimar, porque não aguenta mais lesões. E no fisiculturismo é um esporte mais agressivo ainda, porque não só para as articulações, joelhos, ligamento, musculaturas, que muitas vezes sofrem rupturas, mas os procedimentos como esses de desidratação são muito agressivos, mas muito agressivos mesmo. Tem treinador que gosta de sentar o sarrafo, né? Usa até outras coisas mais complicadas de serem manuseadas, que se errar na mão, você leva um atleta a óbito. Mas você que quer competir, você está disposto a pagar por isso? Lembra da primeira pergunta? Eu vou repetir a primeira pergunta aqui. Qual é o preço que você está disposto ou disposta a pagar em busca de um grande objetivo? Você quer ser fisiculturista? Quer se ver no Arnold Classic,
São Paulo, Ohio, tem outras variações pelo mundo inteiro, Mr. Olympia. Se sim, eu desejo toda sorte para você. Como fã de bodybuilding, eu estou torcendo para você. Mas o que eu quero trazer aqui é que você esteja ciente dos riscos que isso traz. Não estou aqui fazendo juízo de valores, não faça isso, não sei o que, não sei. Não, você esteja ciente, eu quero que você esteja ciente disso. Mas responde para a minha pergunta aí nos comentários. Você está disposto ou disposta a pagar por isso? Sim ou não? Coloque com sinceridade. E a segunda pergunta que eu fiz no começo, eu torno a repetir, é: você estaria disposto ou disposta a passar por um procedimento, mesmo sabendo os riscos, para provar que é eficiente? E eu faço essa pergunta porque foi o que aconteceu com a Jodie, onde ela se colocou num procedimento mesmo sem necessidade de fazer aquilo, com toda a contraindicação do seu treinador, mesmo assim ela se submeteu. E como eu já falei, muitos atletas, muitos preparadores fazem isso na própria pele para passar depois com mais propriedade para os seus discípulos. Então, você quer ser treinador, você está disposto a provar para si mesmo, a experimentar na sua própria pele, mesmo sabendo dos riscos e mesmo sabendo que se você errar a mão, você pode levar um atleta seu a óbito e ter que arcar com uma bela uma consequência? Enfim, responda nas suas perguntas. Qual é a opinião que você tem a respeito disso? Queria saber o que você acha disso. Essa é a minha opinião, a minha reflexão. Queria saber da sua. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Me segue também nas demais redes sociais que estão aqui embaixo para você acompanhar meus vídeos curtos também, com dicas mais diretas no ponto. Beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.